Olá, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com a nossa amiga intérprete de Libras, a Adalgisa. Tudo bem, Adalgisa? Ótimo. Então, nesta aula falaremos então sobre as migrações e os fluxos migratórios. Então, o que são esses fluxos, né? Vamos entender então ao longo desta aula? Vamos acompanhar. Então, olha só, nós vamos então como objetivos entender o que são os movimentos migratórios e também identificar os principais fluxos migratórios, quais os principais fluxos de pessoas, né, que circulam pelo mundo para mudar de região de residência, ok? Vamos lá. Então, olha só, para refletir, vocês sabem o que são os movimentos migratórios? E também, por que as pessoas migram? Você sabe o porquê que as pessoas se deslocam né, em cada região do nosso planeta, ou então de localidade para localidade do mesmo país? E também, quais são os principais fluxos migratórios que temos de destaque? Vamos lá, então. O que são, então, esses movimentos migratórios, né? Os movimentos migratórios, né, são realmente, né, um grande número de pessoas que migram, né, que se deslocam de uma região ou de uma localidade em direção a outra localidade por vários motivos. Mas, de modo geral, para melhoria da qualidade de vida, né, para que tenha melhores condições para viver. Então, normalmente de países subdesenvolvidos, por exemplo, para países desenvolvidos. Então, esse é o principal número de pessoas que migram, mas também por outros motivos também que nós iremos apresentar para vocês. Então, olha só uma definição um pouco melhor, né? Em geografia, aprendemos que os movimentos migratórios são os fenômenos que explicam as transições de grupos de pessoas de um lugar para o outro. Essa dinâmica favorece a ampliação de diferentes culturas, né? Imagine aí, né? Enriquecimento e aprendizado de ambas as partes, né? Com um povo que está chegando com o povo que está recebendo. Então, religiões que se misturam, né? Viram um sincretismo religioso, culturas com culinárias diferentes, com formas de entender o mundo diferentes, né? Visões de mundo. Então, isso aí então contribui para que haja essa mistura, né, em questão cultural, tá bom? Muito bem. Continuando aqui, olha só, mas por que então que essas pessoas migram? Existem alguns dos principais motivos, e é isso nós iremos ver então a partir desse momento. Vamos ver então quais são os principais motivos pelos quais as pessoas migram. Então, olha só, por questões políticas, né? Perseguições políticas em determinados países fazem com que as pessoas se desloquem do seu local de origem e vão em direção a outro local que para eles ficam mais seguros, né? Também por questão de guerras civis, né? Guerras que acontecem entre países, né? Ou dentro do mesmo país, pessoas perseguidas passam a sair fugidas, né? Refugiados de guerra, tá bom? E também por conflitos religiosos, principalmente em países, né, que tem conflito aí, por exemplo, entre muçulmanos e cristãos, entre hindus e muçulmanos, entre hindus e cristãos, dentre outras formas de conflitos religiosos, tá bom? Assim como também conflito étnico e racial. Então, há países, né, em que existe uma discriminação étnica ou racial, como por exemplo dentro do próprio Iraque. No Iraque, no norte do país, tem o povo curdo. O povo curdo, então, eles são perseguidos pela maioria, né, naquele país. Então, muitos se deslocam, né, migram. E também tem a questão econômica, então pessoas que tentam melhorar de vida, saindo do seu país, que é um país geralmente pobre, que oferece poucas condições de vida, e vão morar em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como por exemplo os países europeus, ok? E também por questões naturais, um terremoto, né, um tsunami, assim como também vulcanismos, deslizamento de terras, etc., fazem com que pessoas abandonem seus países e vão morar em outros países, né? Ou saem de uma região de um país e vão morar em outra região, ok? Essas situações acontecem e são os principais motivos. Muito bem, então olha só, o termo migração refere-se ao deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Migrar é trocar de país, estado, região ou até mesmo de domicílio. O processo de migrar faz parte, então, faz da pessoa um imigrante ou um emigrante. E tem diferença nessas duas palavras, né? Vamos entender então qual é a diferença entre o imigrante e o emigrante? Vamos aprender? Olha só. Então aqui temos uma situação. O imigrante se trata então da pessoa que chega do seu país de origem
em um outro país que não é o seu de origem. Então tem a ver com a palavra chegar. E também tem a ver com o ponto de vista do observador, né? De quem está observando a pessoa sair do seu país de origem e entrar no seu país, né? E ver a pessoa entrar nesse novo país. Para morar, nós estamos dizendo na questão de turismo. Turismo é diferente, tá bom? A pessoa vai, fica um tempinho ali e volta para o seu país. Agora, migrar é fixar residência, é trocar de residência, ok? E a palavra emigrante, né, tem a ver com a saída da pessoa do seu país de origem e vão em direção a outro país, né, que não seja o seu de origem. Então também depende do ponto de vista de quem ficou, né, se despedindo dessa pessoa. Então, para essas pessoas, quem saiu do seu país de origem vai em direção a outro, essa pessoa é um emigrante. Para quem já está lá no outro país, vendo essa pessoa chegar, para essa pessoa vai ser um imigrante, ok? Imigração, um termo geral, de deslocamento de pessoas para fixação de residência, tá bom? Entendido isso, vamos em frente. Olha só, migrações e fluxos internos. Então você sabia que grande parte dos fluxos migratórios ocorre então no contexto aí aconteceu no contexto do colonialismo, né, europeu entre os séculos 16 e 19. Então, por exemplo, muitos portugueses, né, migraram para o Brasil. Imigraram no caso, né, em que era um país colonial. Muitos para tentar melhorar de vida, né, e assim por diante, outros também por questões de foram deportados do país, né? Então, como por exemplo, pessoas condenadas pela justiça em Portugal e assim vai. Assim como também foram para outros lugares do mundo, tá bom? Então, o que motivou, né, esses fluxos migratórios nesse período aí? Vamos descobrir então os principais motivos. Olha lá, então, aqui temos um mapa mostrando os principais fluxos migratórios no mundo entre o século XVI e o século XIX. Repare aí, da Europa, né, em verde, aí, ó, vem em direção à América do Sul, mas também foi em direção aí à Oceania, uma parte em direção a alguns países da África, ok? E alguma parte também para a América do Norte. Mas também o que está em azul, né? Saíram, por exemplo, da Inglaterra, saíram, por exemplo, da Irlanda e foram em direção aos Estados Unidos, formando, inclusive, né, fundando a nação, né, que um dia seria os Estados Unidos da América, assim como também o Canadá. E tem diferença desse tipo de colonialismo, né? Na região da América Latina, de um modo geral, foi uma colonização de exploração. E na situação dos Estados Unidos e Canadá, foi uma situação de povoamento. Então, foi um tipo diferente de colonialismo, ok? Muito bem, então, mas o que importa é que as pessoas se deslocaram da Europa, no geral, e foram em direção ao novo continente, né, a América, ok? E ao novíssimo continente também, que é a Oceania. Muito bem, então a expansão e a exploração territorial, bem como a busca por fontes de matérias-primas, como ouro, prata, diamante, né, que tinha em abundância na América Latina como um todo, atraiu muitos imigrantes, no caso da Europa. E também impulsionaram então, né, os fluxos migratórios, né, com esses mercados consumidores também, das potências europeias para a região, então a gente já citou aqui, a América, a África e a Ásia, ok? Muito bem, vamos em direção. Para a nossa primeira atividade então, olha só, explique com suas palavras quais os principais motivos pelos quais as pessoas migram. Então você escutou aqui o professor citar algumas, coloque elas no seu caderno e procure explicar ali, né, de forma resumida cada uma delas. E em seguida retornaremos aí com a correção.
E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar então aí no seu caderno os principais motivos pelos quais as pessoas migram? Vamos acompanhar aqui a nossa resposta sugestiva? Então, olha só, os principais motivos são perseguição política, né, por questões políticas, as pessoas migram e viram refugiados em outros países, ou então viram, no caso, pessoas que são exiladas políticas, tá bom? No caso de guerra civil, sim, aí sim a pessoa é um refugiado de guerra. Também na questão de conflitos religiosos, né, que as pessoas têm que fugir do seu país, senão vai ser morta ou presa. Por questão de conflitos étnicos e raciais, a situação é a mesma, né? Tem que fugir do país, senão vai ser morta ou presa. Também por questões econômicas, para tentar melhorar a qualidade de vida, né? Saindo de países pobres e indo em direção a países ricos, ou regiões pobres de um país indo em direção a regiões mais ricas. E também por questões naturais, devido a ter problemas como, por exemplo, uma catástrofe como um terremoto, uma tsunami ou um vulcanismo, assim como também um furacão, né? Tudo isso então são fatores naturais que motivam a migração dessas pessoas, tá bom? Vamos em diante? Então, continuar então migrando, olha só. Um dos fluxos migratórios que mais se destacaram então no contexto do século XIX e também século XX, continuou sendo de europeus, ok? Então, do fim do século XIX até a primeira década do século XX, cerca de 60 milhões de pessoas então saíram da Europa e foram em direção aos Estados Unidos da América. Então foi o grande crescimento, né, dos Estados Unidos como nação ali, né, com muitos imigrantes para um tipo de colonização diferente, conforme já foi citado, a de povoamento. Então se foi para povoar, não foi só para explorar, foi para desenvolver um novo país, ok? E por isso que também um dos principais motivos pelos Estados Unidos e Canadá serem países prósperos, desenvolvidos, é por esse tipo de colonização de povoamento, porque os migrantes, né, foram para realmente melhorar as condições de vida deles morando naqueles países ou colônias até então, tá bom? Então aqui temos um mapa mostrando que foram principalmente para os Estados Unidos, onde hoje é o Canadá, também para a América do Sul aí, em menor número, tá bom? Muito bem, continuando aqui. Então, olha só que interessante. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi de 1939 até 1945, esse fluxo passou então a se inverter. Olha que curioso. Então, saindo, por exemplo, da América Latina e ir em direção à Europa, já que depois esses países se desenvolveram mais ainda e são hoje, né, a maioria deles, países desenvolvidos, como a Alemanha, como a França, o Reino Unido, a Espanha e até Portugal. Saem muitos brasileiros daqui atualmente e vão em direção a esses países, por exemplo, para poder melhorar as condições de vida, né? Então, também pessoas saindo da África também para tentar melhorar as condições de vida na Europa, assim como também nos Estados Unidos e no Canadá também. Mas a Europa é o foco principal aqui, ok? Então, olha só, podemos então destacar também os fluxos que ganharam destaque, como o de imigrantes latinos, principalmente, né, de mexicanos, que foram em direção aos Estados Unidos. E em 2015, olha só, o censo do país estimou que cerca de 17% da população dos Estados Unidos já era de mexicanos, imagine, né? O crescimento está sendo muito grande devido a ser um país fronteiriço com os Estados Unidos da América e é um país subdesenvolvido ou ainda emergente e um monte de pessoas vão em direção aos Estados Unidos para tentar melhorar a sua vida, tanto de forma legal como ilegal, ok? Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade então, preste bem atenção. Por que após a Segunda Guerra Mundial o fluxo, né, ou os fluxos de imigrantes foram então no sentido oposto, saindo então de outros países em direção à Europa? Então responda aí no seu caderno e retornaremos a seguir com a nossa correção.
E aí, meus alunos, conseguiram colocar então a resposta e quanto à pergunta colocada? Vamos repeti-la aqui? Olha só. Então, por que após o fim da Segunda Guerra Mundial, os fluxos migratórios se inverteram dos outros continentes para a Europa? Vamos aqui para a nossa resposta sugestiva? Olha só. Então, sabemos que até o século XIX, o fluxo era principalmente da Europa em direção aos países colonizados, da América principalmente, ok? Como os Estados Unidos, como a América Latina como um todo. Mas começou a se inverter a partir da Segunda Guerra Mundial, quando acabou o conflito, os países voltaram a se desenvolver, estão muito desenvolvidos hoje, como a Alemanha e a Espanha, por exemplo, e as pessoas começaram a sair da América Latina e ir em direção aos Estados Unidos, ou no caso aqui que é o foco, a Europa, né? Então, por exemplo, saem brasileiros aqui e vão em direção a Portugal, vão em direção ao Reino Unido, em direção à Espanha, à Alemanha, à França e assim por diante, sabendo que lá eles vão ter mais oportunidades do que aqui, né? De ter condições melhores de vida, para poder então manter suas famílias e assim vai, né? Sabemos então que essa é a principal situação atual, em que se inverteu o fluxo de imigrantes, né, ou de migrantes pelo mundo. No caso, saindo dos países da América Latina aqui e ir em direção à Europa. Assim como também saindo pessoas da Ásia ou da África e indo em direção à Europa também, tá bom? Muito bem, vamos em direção aqui à nossa retomada. Então nós aprendemos que, de acordo com os nossos conhecimentos, né, sobre os fluxos migratórios e as migrações, tudo isso então implicou em questão de sair da Europa primeiro e ir em direção aos países colonizadores, ou colonizados, melhor dizendo, e se inverteu após a Segunda Guerra Mundial, saindo dos países colonizados, que ficaram independentes, mas ainda subdesenvolvidos, e indo em direção à Europa, né, já que já era desenvolvida e está até então, ok? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Até o nosso próximo encontro.